Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico que temos nesta noite, onde Deus nos vai permitir estudar novamente na Sagrada Escritura e hoje sob o tema Mundos Invisíveis. Assim como temos um mundo invisível, mas através de microscópio é possível ver, temos o mundo invisível espiritual, que não há como ver microscopicamente, mas a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. E é sobre isso que vamos estudar hoje. Como podemos viver em meio a isso tudo? As dicas, as orientações da palavra em benefício nosso. E para que sejamos abençoados nesse estudo, pedimos para que o Espírito Santo utilize a mim no transmitir desta palavra, esteja com vocês também no receber desta palavra em vossos lares. Pedimos também a ajuda de vocês para compartilhar esses estudos bíblicos na sua rede social, individual, no seu bairro, enfim, na sua rua, para que possamos atingir o máximo possível de pessoas com a palavra de Deus. Vamos falar com Deus em oração? Querido Deus, nós pedimos o Teu Santo Espírito sobre todos nós nesse momento tão importante que temos a Tua palavra diante de nós. Abençoe a cada ouvinte que ao receber esta palavra produza frutos no coração e na sua vida. Te agradeço, ó Pai amado, por esse momento de meditação, onde eu como Teu servo posso estar transmitindo esta Tua palavra, sendo um instrumento Teu, a fim de levar o Teu Evangelho para todas as pessoas. Abençoe-nos e ensina-nos a viver em meio a este mundo que a Tua palavra nos faz conhecer, este mundo invisível que não podemos ver aos nossos olhos, mas Tu nos mostras pela Tua Sagrada Escritura. Esteja conosco, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos abençoando. Amém. Convido você agora a nós cantarmos o nosso primeiro hino, o hino do nosso inário luterano, hino de número 298, Fortalece a Tua Igreja. É uma oração pedindo fortalecimento para o corpo de Cristo, a Igreja, em meio a este mundo que vivemos. Vamos cantar e louvar? Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe Tua plena graça, vem renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas mentes, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza da doutrina, a constância na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus, a pregar Teu Evangelho e viver na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica
nossas vidas, ó Senhor. Muito bem, então agora vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Opa, caiu aqui o microfone. Vamos ajeitar ele aqui de novo. Muito bem. O tema então, mundos invisíveis, descobrindo estes mundos através da palavra de Deus, através da nossa vida e como viver, como enfrentar, né? Lembrando que este estudo bíblico é da revista Boas Novas, né, deste número 22, que trata do Cristo vivendo em nós, e por Ele viver em nós, isto nos mostra dois mundos espirituais. O mundo, né, do bem, a espiritualidade do bem, de Deus, da vida cristã, mas também a espiritualidade do mal, né, as tentações, Satanás sempre tentando nos tirar da vida cristã para nos levar para o mundo dele. Você já deve ter visto nos desenhos animados e em filmes, como esta imagem que você, né, vê aí na sua tela, onde dos dois lados de uma pessoa existem duas vozes diferentes, né? Uma voz tentando levar a pessoa para o mau caminho, para fazer as coisas erradas, as coisas ruins, e a outra voz, a voz boa, a voz de um anjo, né, procurando levar a pessoa a fazer as coisas corretas, as coisas de Deus, as coisas da palavra de Deus, né? Você já deve ter visto isto muitas vezes na televisão, e acontece na sua vida também. Quando você está numa encruzilhada, né, para tomar uma decisão importante, levando em consideração o certo e o errado, né? Então você se depara com essa decisão, precisa tomá-la e às vezes não tem orientação. Esse estudo bíblico serve então para dar essa orientação a você e a outras pessoas que vivem nas encruzilhadas da vida para tomar decisões seguras, decisões espirituais, decisões sobre o caminho cristão. Eu quero começar falando sobre uma descoberta neste mundo, uma descoberta microscópica. Em 1660, no ano de 1660, olha só, gravem essa data aí, vocês podem pesquisar também depois no Google. Mas nesse ano, o cientista Anton Leeuwen, o sobrenome é complicado, é Leeuwenhoek, né? Este cientista, pela primeira vez, conseguiu ver, através de um microscópio recém-inventado, ele conseguiu ver as bactérias de uma gota d'água, de um pouquinho de água, né? E ali, então, ele ficou chocado, né, com aquela imagem que ele conseguiu ver, né, muitíssimo ampliada, vários seres vivos ali se mexendo na água, coisa que ao olho nu jamais se enxergaria, né? Então, através disso, conseguiu-se ver quanto de micróbios, quanto de vírus existe, né, neste mundo, no meio ambiente, na água, enfim, em tudo quanto nós tocamos e até mesmo no ar que nós cheiramos. Tudo isso possui bactérias e vírus. E através dessa descoberta conseguiu-se criar remédios, né, para combater alguns vírus nocivos que causam problemas à nossa saúde. Muito bem. Através do microscópio, então, o cientista Anton, vamos chamar ele de Anton apenas, né, deixa o sobrenome para lá, mas o cientista, então, ele conseguiu descobrir esse mundo invisível das bactérias e dos vírus. A palavra de Deus, ela também nos mostra um mundo invisível, mas um mundo espiritual, um mundo onde as coisas de Deus, da palavra, lutam constantemente com o mundo negativo, o mundo de Satanás, o mundo das tentações, né? E essa batalha constante, eu e você, nós vivemos ela todo dia. Nós estamos
imersos nessa batalha espiritual dia após dia, né? Não há descanso, não há trégua, né? Há uma luta constante. E a palavra de Deus, que é então o nosso microscópio espiritual, ela nos mostra em Efésios capítulo 6, o versículo 12, e esse é um texto bíblico que eu quero ler com vocês aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12, você está vendo esse texto também na sua tela, que diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, quando Paulo aconselha os cristãos de Éfeso a respeito desta batalha, ele lembra claramente: não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, né? Então aqui vemos claramente que existem estas forças. Por que é importante ressaltar isto? Porque muitas pessoas acham que essas forças malignas não existem e até mesmo acham que Satanás não existe. E por causa disso acham que o inferno também não existe. E olha, eu digo a você, né, se você crê na Sagrada Escritura, você até pode achar um absurdo isto que eu estou dizendo. Eu sei, e eu também acho isso um absurdo, mas tem muita gente que não crê no inferno. Há muitos que acham que depois, no juízo final, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai conduzir todo mundo para o céu. Não é assim. A Bíblia é bem clara que há dois mundos, há dois destinos após a nossa morte: ou o céu ou o inferno. E o que determina o destino para onde vamos é o que fazemos com Cristo Jesus, é o que fazemos dos ensinamentos que Ele nos dá enquanto estamos vivos, enquanto podemos respirar este ar que Deus nos deu, né? E neste primeiro tópico que nós vemos, onde descobrimos esta batalha espiritual, né, conforme esse texto bíblico que nós vimos antes, isso nos alerta para estarmos de olhos, né, bem atentos, com a vida espiritual atenta, não dormirmos no ponto, como se diz, mas estarmos vigiando e alertas, né? O segundo ponto que eu quero destacar hoje com vocês é sobre como nós podemos nos proteger, né, nesta batalha. Como você pode se proteger nesta batalha espiritual invisível? Nós não vemos isto, né? Não vemos os anjinhos do mal, nem os anjinhos do bem, né, agindo em nossa vida. Não vemos a olho nu, mas sabemos que pela palavra, que é o nosso microscópio espiritual, ela nos mostra que existe sim este mundo invisível. E olha só o texto de 1 João, capítulo 4, o versículo 4, texto que quero ler aqui com vocês também. 1 João, capítulo 4, o versículo 4, que diz assim: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo, né? Então, olha só o que a Escritura reserva para você, que consolo, que conforto ela traz para mim e para você aqui nesta parte, né? Vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Falsos profetas é uma maneira de Satanás agir na nossa vida sutilmente, né? Daqueles que utilizam a Bíblia, a palavra de Deus, né, utilizando-a ao bel prazer, distorcendo a palavra, mas tentando convencer a tantas pessoas de que eles estão certos, né? Esses falsos profetas tiram a pessoa do caminho de Deus, do foco da fé, tiram o foco de Cristo Jesus e colocam o foco na própria pessoa,
né? Já ouviram muitos dizendo de que se alguma coisa não acontece na sua vida, daquilo que você orou, daquilo que você pediu, já ouviu dizerem de que é por sua culpa, porque a sua fé é fraca, por isso as coisas não acontecem? Aí estão os falsos profetas, porque Deus não concede as coisas para nós se nós temos uma fé 100% ou uma fé 0,5%. Deus nos concede as coisas de acordo com o plano dele, de acordo com o que nós podemos também administrar, né? E nós estamos cheios de falsos profetas por aí afora, né? Iludindo, distorcendo a palavra para que as pessoas tirem o foco de Cristo, né, e da vida no futuro, da espera, do aguardo confiante, e coloquem a fé apenas aqui, no presente, no aqui, no agora, tem que ser tudo para amanhã, né? A esperança, não existe, a espera confiante, ela é retirada. Então esse texto bíblico, ele nos traz claramente esta verdade, né? Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem a este mundo, ou seja, o mundo de trevas, o mundo do maligno, o mundo da mentira, o mundo da enganação. Não se deixe ser enganado. A Bíblia traz a verdade, aponta sempre para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O outro texto bíblico é o texto de Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20. Esse texto também eu quero ler com vocês aqui, está aparecendo ali na sua tela já. Gálatas no capítulo 2, o versículo 20. E esse texto então diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Então, a nossa vida, ela não pertence a nós, não pertence a você. Ela pertence a Cristo Jesus, né, que sacrificou o seu corpo, seu sangue, para que nós pertencêssemos a Ele. Agora, a nossa vida não pertence mais a esse mundo, mas pertence a Cristo. Ele conquistou isso, é dele por direito, e Deus dá a nós, a mim e a você, Deus Pai nos dá a Cristo Jesus. Agora, pertencemos a Ele. Conseguem entender isso? E prestem atenção nisso aqui, isso faz toda a diferença. A partir do momento que você é de Cristo e está em Cristo, você está sendo protegido por Ele nesta batalha espiritual. O maligno sempre vai tentar você, sempre vai colocar estrategicamente tentações, armadilhas para você cair. Ele vai tentar a vida toda, mas lembre-se de que você está em Cristo Jesus. Então, quando algumas coisas negativas acontecem, não pensem que agora tudo está perdido, que você está longe de Cristo, que Ele não está mais protegendo você. Não, nada disso. Calma lá, respira fundo, pense em Cristo, ore a Deus, busque sabedoria, busque discernimento, porque você permanece debaixo da mão de Deus. A não ser que você diga: ó Deus, eu não quero mais viver na Tua presença, eu quero viver a minha vida, o meu mundo, do meu jeito, da minha vontade. Aí sim, você desprezando a Deus, desprezando a Cristo, né, voluntariamente, então sim, Ele deixa de proteger você. E esse texto bíblico nos leva ao próximo tópico do nosso estudo hoje, né, que é o fato de Cristo estar em você e esta vida de Cristo dentro de você faz com que traga benefícios muito importantes, né? E mesmo que Cristo viva em você, Satanás vai continuar tentando, como a gente já disse antes. Mas olha só esse próximo texto bíblico, o texto de Romanos, no capítulo 7, o versículo 18 até o versículo 24. Romanos, capítulo 7, o versículo 18 até o versículo 24, que diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana,
Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, né, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero, esse é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Esta é a pergunta que Paulo faz diante do pecado que ele vê agindo nele. Pois ele próprio queria fazer tantas outras coisas boas, ele próprio queria ser tão melhor do que era. Mas ele confessa o bem que ele quer fazer e que ele é orientado a fazer, naturalmente, por suas próprias forças, ele não consegue fazer. E aí, na nossa vida, acontece a mesma coisa. O mal, ninguém precisa nos ensinar a fazer. Ninguém ensina uma criança a fazer pirraça, né, a não emprestar o brinquedo, a ser egoísta. Ninguém ensina, né? A criança já nasce com aquilo. Por quê? Porque é o pecado que está na criança desde o ventre materno, né? Nós, adultos, depois os erros e pecados que nós cometemos. Né? Ninguém precisa ensinar a gente a ser ruim, a fazer coisas erradas. Nós fazemos isto naturalmente. A escola deste mundo, do pecado que está em nós, nos leva a agir desta forma. Mas não é apenas este mundo que existe para nós. Pela fé e pelo batismo, nós temos uma nova vida. Uma vida que nos ensina a fazer coisas boas. E esta nova vida nós temos pela palavra de Deus. Né? E tudo aquilo que é bom que nós queremos fazer, ou aquilo que queremos que as pessoas façam por nós, isto nós precisamos aprender. Isto o nosso próximo precisa aprender da palavra para agir positivamente em nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Porque a nossa mente humana, a nossa natureza humana é controlada, né, pelo maligno, pelo pecado que habita em nós. Mas, a partir da fé, a partir do batismo, quem se instala também em nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. E a partir disto, nós pertencemos agora a Ele. E aí trava-se aquela luta, né? Satanás querendo nos tirar de Cristo e Cristo querendo permanecer com a gente ao seu lado. E aí vem o outro versículo bíblico ali na sequência desse texto, o versículo 25, né? Que diz assim: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado, né? Lutero e os teólogos, nós chamamos isso de simul justus et peccator, né? Simultaneamente justo e pecador, ao mesmo tempo justo, ou seja, salvo, perdoado, né? Santo aos olhos de Deus através de Cristo, não por causa das nossas atitudes, mas porque Deus nos vê através de Cristo. E se Cristo é santo, puro e sem pecado, Deus assim nos vê também como santos, puros e sem pecados, porque estamos unidos a Cristo. Então, de um lado, temos esta vida santificada e, pelo outro lado, somos pecadores também constantemente, né? E esse pecado nos leva a ter pensamentos ruins, fazer planos ruins e executar, né, atitudes e comportamentos ruins, né? Então, mesmo que Cristo habite em nós, né, acontece esta batalha
espiritual a cada dia aqui, ok? O próximo tópico que nós vamos ver agora, nós vamos ver o que podemos usar nesta batalha, qual a arma de defesa, né? O que Deus nos permite utilizar também para nos defendermos nessa batalha aqui. E aqui eu já digo para você, você não precisa se desesperar nessa batalha. Não se sinta pequeno, não se sinta inferior, não se sinta medíocre na batalha espiritual. Por quê? Vamos ver no texto bíblico aqui, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, aqui já temos uma boa base para esse nosso versículo aqui, né, para compreendermos, né? Colossenses, o capítulo 1, o versículo 27, ele diz assim, então: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha só, né? Que segredo bem revelado e que confortador é saber isto, que Cristo vive em você, como diz claramente o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses. E no início do versículo, olha só que interessante, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso presente, o maravilhoso e glorioso segredo, né? Então, saber disso nos traz conforto, nos traz sempre renovada esperança, né? E porque Cristo faz por nós o que nós não conseguimos fazer. Então não adianta você bater no peito e dizer, né, venha tentação, venha Satanás que eu me garanto, eu luto contra você. Não, nunca pense em sair sozinho nesta luta, nessa batalha. Se você for sozinho, você vai perder na hora. Nós, por sermos pecadores, não conseguimos subsistir, lutar e vencer contra Satanás por nós próprios, né? Não conseguimos jamais, mas é preciso que nos vistamos de Cristo Jesus. E Ele, por Ele já ter vencido a Satanás com a sua morte e ressurreição, esta vitória Ele dá para nós também. E nessa luta diária, Cristo luta por nós, porque Ele está dentro de nós. Então Ele não vai querer e Ele não quer nos perder jamais. Por isso Ele nos fortalece e nos encaminha sempre firmes nesta fé. O outro texto bíblico nesta linha de pensamento aqui é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 13. Um pouquinho mais para frente da nossa Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses, né, o capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: e existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus, quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Olha só. Então, pelo fato de Jesus habitar em nós e agir em nós, nós conseguimos entender, ouvir esta palavra e aceitar ela como palavra de Deus. Vocês não estão aceitando ela como palavra do Carlos, né? Mas vocês estão aceitando ela como palavra de Deus, transmitida através do servo de Deus, Pastor Carlos. Esta sim é a verdade. Mas qualquer ensinamento desta Sagrada Escritura que você ouve de mim e de outros tantos pastores sérios, né, que nós temos Brasil afora, pastores e padres sérios que nos ensinam a palavra de Deus. E é assim que precisamos receber e obedecer a essa palavra, porque ela vem de Deus e não de seres humanos, ok?
Então, desta forma, Martinho Lutero ele escreve uma explicação sobre isto e ele diz assim também, escutem só, muito importante. Os caminhos do Senhor são suas obras, especialmente as obras que Ele faz em nós, isto é, que Ele destrói as obras de nossos lapsos diários e opera o oposto em nós, nos dando esperança, justiça, paciência, alegria, paz e etc. Esses são os caminhos do Senhor que a palavra traz, quando ouvida e crida. Né? Então, isso está escrito nas obras de Lutero, no volume 16, na página 31. É claro que todo esse pensamento inspirado também na Escritura e nos traz estas verdades aqui. Muito bem. Muitas pessoas chegam no meu consultório, às vezes, preocupados com as coisas ruins que acontecem em sua vida, com o mal, com os problemas, e com isso acham que muitas vezes o mal tem mais força na sua vida do que o bem. Que a graça de Deus muitas vezes é menor do que a desgraça. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina justamente o contrário do pensamento da maioria das pessoas. A Bíblia ensina para você que a graça de Deus, ela é muito maior do que a pequena desgraça que Satanás muitas vezes tenta você a cair na sua vida. Querem ver isto? Vamos abrir a Sagrada Escritura em Romanos, no capítulo 5, o versículo 20, né? Esse texto muito importante para nos clarear a mente aqui. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 20, Deus nos diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Aumentou muito mais ainda, tá? Então, com base nesse texto bíblico e também, desculpa, no texto anterior, onde nós percebemos de que em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, coloca o texto de novo para nós ali, 1 João 4, o versículo 4, que diz assim: meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem a este mundo. Então, aqui está bem claro e bem definido de que a graça de Deus, o perdão, o amor, a bênção, a proteção, isso tudo que Deus nos dá é infinitamente maior do que as desgraças, do que as coisas ruins que acontecem, do que os pecados que estão ao nosso redor, né? Então, o apóstolo Paulo diz ali aos Romanos, claro que o pecado, a lei, as leis humanas, as normas humanas, elas produzem em nós o pecado. E nós cometemos pecado, produzimos pecado em nossa vida. Mas quando pecamos, estejamos cientes de que este pecado nunca será maior do que a graça de Deus. A graça, o amor, o perdão encobrem multidão de pecados, diz a Sagrada Escritura, né? Onde o pecado se manifesta mais ainda o perdão e a graça de Deus. Então, você comete pecados, né? Bem-vindo a este mundo. Você caiu na real. Você reconheça que é pecador, mas não fica apenas na lamúria, apenas na tristeza, apenas nos momentos depressivos do pecado em si, né? Que leva a pensamentos negativos, de incapacidade, de imperfeição, de indignidade, enfim, só pensamentos negativos diante de Deus. E ali você acaba achando que nunca mais vai ter o amor de Deus, ou não vai merecer este amor de Deus, que não é merecedor. Não pense isso, né? Quando você comete o pecado, alguma coisa acontece negativamente, peça perdão por ele, né?
E este pecado é perdoado por Cristo Jesus. O que você precisa colocar na sua mente é que o amor de Deus, ele é imenso por você, ele é gigantesco. Não há nada nesse mundo que possa nos separar deste amor. O apóstolo nos fala isso também em Romanos, no capítulo 8, versículos seguintes ali. Né? Confie sempre nisso, porque a graça de Deus é muito maior do que a desgraça. Mas às vezes nós focamos nas coisas ruins que acontecem e uma coisa ruim vai puxando a outra. Né? Você está focado com os pensamentos negativos, preocupados com aquilo que está acontecendo no negativo, e é claro que a tua mente vai trabalhar sempre negativamente. Qual que vai ser a consequência? Você vai chutar uma pedra, vai cair, né? O teu pensamento está em outro mundo, não está concentrado naquilo que você precisa fazer. E aí uma coisa errada vai acontecendo atrás da outra. Porque muitas vezes se dá mais importância aos erros, aos problemas, aos pecados, né? Às desgraças, vamos assim dizer, e não foca-se na graça divina, no perdão, na força que Deus nos dá, na presença de Cristo, Ele morando em nós, no nosso coração, na nossa vida, Ele agindo em nós. Nós esquecemos muitas vezes disso, porque é mais natural nós pensarmos nas coisas ruins do que pensar nas coisas boas. Né? Mas esse é o exercício cristão, essa é a nossa luta, é a luta diária minha e sua, né? De pensar nas coisas de Deus, né? Diante desta nova vida que Cristo conquistou para nós. Esta é a nossa realidade, esta é a verdade. Né? As outras coisas são mentiras que Satanás tenta colocar na nossa consciência para darmos mais atenção aos problemas, às dificuldades, às desgraças e esquecer assim a graça divina, o perdão, a transformação, a nova vida e um futuro brilhante, né, que está à nossa espera na presença de Deus. Né? Eu tenho certeza que esse estudo bíblico vai servir de grande utilidade para você, de você confiar ainda mais no amor e na providência divina, na presença de Deus na sua vida, na ação de Deus em você, né? E assim você possa compartilhar esta verdade, esse grande ensinamento que você recebeu hoje para com outras pessoas. Vai ficar aí gravado no nosso canal, tanto no YouTube quanto também no Facebook, né? E você sempre poderá buscar, compartilhar, numa conversa que você terá com um amigo que tem essas dúvidas. Passe o nosso link para ele, envie o nosso contato, compartilhe, para que ele possa desfrutar desta palavra e ter a certeza de que Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que Satanás. Né? Satanás, ele existe, nós não podemos negar isso, ele existe, mas ele está com poder limitado. Com a morte de Cristo na cruz, o seu poder é limitado. É como um cachorro na corrente, acorrentado. Ele só consegue agir até onde vai a corrente. Por que alguns são mordidos por esses cachorros? Porque ultrapassam, né, a divisa, o limite da corrente. Vão até onde o animal pode morder, pode pegar. É assim também com Satanás. Por que muitos são pegos constantemente nas armadilhas de Satanás? Né? Porque muitos cristãos são pegos. Não é porque Satanás vai até lá, mas é a pessoa que vai até os limites da ação de Satanás. Sai da proteção de Deus, dá mais valor para as coisas negativas, para as tentações, para o mundo das trevas, do que o mundo espiritual. E aí acontecem os problemas, as quebras de mandamentos, né, a infidelidade a Deus e também às pessoas. Por isso tudo acontece, mas lembrem, Satanás tem o seu poder, ele age ainda nesse mundo, mas é um poder limitado. É um poder limitado, ele precisa pedir até mesmo autorização para Deus, assim como ele fez com Jó. Ele teve que pedir autorização para Deus para agir na vida de Jó. Mas Deus diz, você pode até mexer com ele, você pode tirar a sua saúde, os bens, coisa e tal, mas a fé você não vai tirar, ele vai permanecer fiel a mim. Jó conhecia o coração, Deus conhecia o coração de Jó, né? E sabia que ele pertencia a Deus, e portanto, pertencente a Deus,
ele estaria debaixo da proteção de Deus sempre. Assim ainda é comigo e com você. Vamos permanecer sempre debaixo da proteção de Deus, né? Buscando na Sagrada Escritura nos alimentar e fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão com Deus. O maligno vai estar agindo, né? Esse é o mundo dele, né? As tentações estão por aí, deixa ele lá. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. Vamos dar mais peso para isto, vamos nos alegrar, vamos festejar isto em nossa vida, sentir aquele orgulho de ser cristão, orgulho de estar debaixo da proteção de Deus e assim estar certos de que a graça de Deus é muito maior do que as pequenas desgraças que acontecem na nossa vida. Combinado assim? Beleza, então. Que Deus abençoe estas palavras na sua vida e também na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, seus amigos, enfim, quem todos ouvirem esta mensagem do nosso Deus, ok? Eu quero convidar vocês a nós cantarmos um hino de louvor do nosso Inário Luterano, o hino 222, Graças dou por esta vida, né, pelo bem que revelou. É um hino que nos leva a elevar os nossos corações em júbilo diante de Deus por reconhecermos tantas bênçãos que Ele nos concede, tá? Então, hino Graças dou ao nosso Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pela graça revelada. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Novamente, obrigado por vocês terem acompanhado, terem permanecido conosco em mais este estudo bíblico. E assim nos despedimos orando em conjunto a oração, a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém.